Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Superman estava caminhando entre os corredores do castelo, no caso entre os corredores da sala de cinema. Foi então que alguém o avistou e de repente ele sentiu como se estivesse sendo abraçado por trás. Então o Superman ele simplesmente olhou para trás e notou uma mulher de cabelos pretos e verdes com olhos reptilianos o abraçando. Superman: com licença, senhorita, eu por acaso lhe conheço e posso ajudar em alguma coisa? Porque isso tá meio desconfortável você me abraçar assim do nada. Antes que a mulher possa responder, no caso o Superman ele nota a pressão de alguém se aproximando e era ninguém menos do que o Wilson. Otsutsuki notou a aproximação do Superman com a Zilla. O Superman no momento não estava entendendo que tinha outro dele olhando fixamente para ele. Foi então que ele notou a confusão, mas foi tarde demais. O Wilson Otsutsuki avançou para cima do Superman e o próprio não teve outra escolha a não ser defender dos ataques do próprio Wilson Otsutsuki. O choque entre ambos foi tão forte que dentro da própria sala de cinema, quem já estava lá hoje sentir os golpes, no caso da onda de choque dos dois, lutando, um hino agressivo e o outro hino passivo, por conta que só queria acalmar primeiramente. A luta iria se estender até um ponto se não fosse pela própria Zilla e impedir o avanço de seu marido, no caso emitindo uma luz verde que tinha um efeito de kryptonita, obviamente por conta desse efeito que saiu de suas placas ósseas nas suas costas, emitindo uma luz verde bem intensa. Obviamente isso deixou o Superman muito enfraquecido, mas também deixou o próprio Wilson Otsutsuki também muito enfraquecido, mas como esse efeito não durou muito tempo, os dois voltaram a lutar, só que de repente, antes que os dois focassem socos entre si novamente, algo parou os dois, no caso esse algo era o Black. Black: já chega, vocês dois podem parar aqui, não é lugar para uma batalha tão intensa como essa. Por conta da pressão da aura do Black, o Superman teve que ficar no chão, mas o Wilson Otsutsuki só se acalmou quando a Zilla ficou do seu lado e no caso o conteve também, mas logo depois ela explicou o porquê dessa confusão. Já na sala de cinema ambos já estão bem recuperados, mas o próprio Wilson Otsutsuki levantou e comentou: Wilson Otsutsuki, eu peço desculpas pela forma que eu interagi aqui, literalmente eu vi uma coisa e me deixou muito irritado e sinto muito por isso, e perdão, Superman, por ter atacado você do nada. O Black e a máquina notaram uma tensão no tom de voz do Wilson Otsutsuki. Então o Black suspeitou que ele podia estar se recordando na linha do tempo apagada do Void. Nisso deve ter confundido Superman com sua própria versão que assassinou a Zilla daquele tempo. Então ele deve ter ficado desesperado, atacado sem pensar. Foi isso que a máquina presumiu e o Black deduziu, mas quem já estava na sala de cinema puderam notar também as placas ósseas nas costas da Zilla, que emitiam um brilho verde. Era um brilho muito forte, mas não parecia ser kryptonita, mas não parecia ter o mesmo efeito massivo da kryptonita, mas podendo observar que o Superman estava bem mais fraco do que aparentava. Quem deduziu essa suposição foi o Batman e o Flash e o Lanterna Verde, notando o brilho verde nas costas da mulher. Neste momento a porta da sala de cinema se abriu e o Dark apareceu. Então o Dark ele mesmo comentou: tá legal, quem foi o responsável de literalmente fazer uma cratera no corredor? Eu sei que os únicos com um nível de capacidade física para fazer esse nível de destruição aqui ou é o Superman, o Flash, o próprio Lanterna Verde. Então quem foi o responsável de destruir aquele corredor? Os mencionados ficaram em silêncio, mas quem teve a coragem de se levantar e comentar foi o Wilson Otsutsuki e o Superman. Wilson Otsutsuki / Superman: Dark, foi eu que fiz aquela destruição. Sinto muito, é que eu vi o Superman e Zilla se abraçando e eu perdi a cabeça. Então avancei ser para cima dele e nós lutamos e acabamos destruindo o corredor. Perdão por isso, se houver alguma punição por conta disso eu vou aceitar. Qual foi? Superman:
Digo o mesmo que ele, apesar que ele não se apresentou. Pelo que eu ouvi da mulher que estava ao lado dele, ele se chama Wilson. Otsutsuki não é, então, como ele mesmo disse. Quem começou o confronto foi ele, mas o intuito que eu estava tentando fazer era impedir ele de causar tanto dano a si mesmo e ao local. Mas eu também digo a mesma coisa. Se houver alguma punição a tratar, eu irei aceitar também. Não posso deixar ele sozinho, sofrendo toda a punição. Tudo bem, veja o que os dois estão bem arrependidos pelo que fizeram, então não vai haver punição, mas vai abrir um castigo. Os dois vão ter que limpar literalmente a janela do castelo, e vai ser singular, e vão ter que me ajudar de volta na construção daquele corredor sem usar super força. Tá bom assim por dois, ou no caso tem alguma objeção? Superman: bom, se são apenas duas tarefas, dá para mim fazer, e não são tarefas tão absurdas, então dá para resolver. Wilson: Otsutsuki: não vou voltar atrás da minha decisão. Irei aceitar qualquer coisa no caso, já que são só apenas dois pedidos no caso para limpar e ajudar de volta na construção do corredor. Então eu aceito isso daí. Ótimo, os dois vão começar a partir do momento que a reação acabar. Então, quando a apresentação ela chegar ao seu fim, vocês já podem começar seu serviço. Flash: bom, eu ainda não entendi muito bem no que foi dito pela Mulher Maravilha e o Superman e o Batman, que no caso o nosso universo está perto da extinção por conta que o véu de existência está muito frágil, e é bem possível que o nosso universo colapse. Ainda é muita coisa para digerir. Lanterna Verde: olha por tudo que já aconteceu na nossa realidade, no caso nosso universo. Isso é o menor dos nossos problemas. Mas tem que concordar, Flash, isso é loucura pela primeira vez. Eu sinto que qualquer decisão errada que a gente tomasse o dia aquisitar no fim de nosso universo. Isso com certeza dá um peso a mais ao valor de ser um herói. Aquaman: com licença, Dark, eu gostaria de saber se por acaso você trouxe algo mais além de nós heróis e os vilões, se trouxe por acaso também meu reino, meu povo para cá, ou você os deixou no nosso universo por conta que eu estou preocupado com eles. Não se preocupe, Arthur, seu povo e seu reino estão seguros junto de várias outras partes de seu mundo. Eu trouxe também para cá para poder não sofrer o efeito do apagamento existencial. Explicando melhor o meu termo, eu trouxe para cá não só vocês, também não só os vilões, eu trouxe os civis e as cidades, no caso Central City, Star City, Gotham City, entre outras, e também vários planetas e várias outras localidades, como a Ilha das Amazonas. Mas reformulando novamente, como eu respeito qualquer regra, não importa qual seja, no caso até mesmo na Ilha das Amazonas, eu tive que mandar minha assistente para, no caso, trazer a ilha para cá, já que na ilha é proibido a presença de homens, então eu respeitei essa regra e enviei minha assistente para pegar a ilha, no caso. Aquaman: é muito bom saber que não só o meu povo, mas também as cidades dos meus companheiros e a ilha de minha companheira também veio para aqui, mas espero que não haja nenhum tipo de conflito ou problema com a relação entre o meu povo e os habitantes da superfície deste lugar. Não se preocupe, eu aloquei seu reino submerso em uma parte importante, e no caso bem vasta do meu castelo, no caso em um oceano aberto, então basicamente só o que vai ser diferente para o seu povo vai ser o ecossistema marinho diferente, mas assim a apresentação chega ao fim e você for realocador de volta para o seu reino, você poderia explicar para eles tudo o que está acontecendo sem precisar omitir nada. Aquaman: tem certeza disso? Meu povo pode encarar isso de uma forma muito negativa, e no caso pode ficar desesperado por conta de explorar novas regiões marítimas sem o conhecimento deles, pode causar um certo desconforto e desespero, e sabendo também de tudo que está acontecendo sobre o que a gente ouviu do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, isso com certeza poderá também deixá-los desesperados, e eu não quero que isso aconteça. Não se preocupe, se ocorrer tudo certinho eles não vão ficar desesperados da forma que você está mencionando, mas se isso te deixa mais confortável, eu poderei aparecer na presença de seu povo e junto de sua certamente explicação, e eu afirmando revelando que tudo que você falar está correto, e demonstrar de forma paciente para eles, com certeza irão entender.
Bom, mas enfim, heróis, por favor, se sentem o melhor, dizendo se acomodem melhor em seus assentos por conta que a apresentação de hoje irá começar. E sinceramente essa apresentação poderá realmente surpreendi-los e no caso deixá-los um pouco incomodado, mas espero que compreendam o que irão ver. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição, assim como a foto do canal do criador vai estar passando nos minutos finais desta reação. E é claro, fotos e imagens não são de minha propriedade. Todo o crédito vai para seu respectivo criador ou criadora. Só o que me pertence realmente é a história narrada e apresentada. Mas é claro, também tudo que for dito aqui, ou mencionado ou sequer apresentado não passa apenas de pura ficção. Então não leve tudo que for dito, demonstrado ou apresentado por aqui a sério. Fim de nota. Agora com a reação. Pode dar uma olhada. É como se olhar no espelho. Você é igualzinho a mim, só que tem uma coisa diferente. Universos vivendo paralelos, o meu foi diferente do que se lembra. Viajando junto com a minha família, realmente a pior viagem da minha vida. Em meio a uma briga pra floresta eu corria, das palavras e a humilhação que eu sofria. Ninguém sabe o quanto eu chorei naquele dia. Ninguém sabe o quanto mal eu me sentia. Caí enquanto engoli o choro, grudou no meu pulso e transformou o meu corpo. Pegando fogo para o trailer eu voltei. Vocês nem ligaram pra mim, eu não vou ligar pra vocês. Indo pro alto, a raiva me transformou. A explosão que eu criei. Vocês não vão me machucar outra vez. Se a sociedade não quer te aceitar, se você não consegue se igualar, do céu eu virei para te ajudar. Então podem se ajoelhar. Meus pés serão meus fiéis. Eu consigo ser bem mais do que a escuridão consumiu o meu coração. Flash. Como assim tem dois da mesma pessoa? No caso, ele é um resquício do tempo, ou ele é um clone? E pelo jeito que ele falou é como se olhar no espelho. Então presuma que ou ele seja um clone, ou ele seja a mesma pessoa só que de outra realidade. E pelo seu tom de voz irônico e ácido presumo que não seja uma boa pessoa. Lanterna Verde. Universo e eventos paralelos. O dele foi diferente do que se lembra. Viajando junto com a família foi a pior viagem da vida. Em meio a uma briga, ele correu para a floresta e caiu enquanto chorava. Então um objeto estranho agarrou ao pulso dele e ele, tentando retirar esse objeto, acabou ativando e se transformando em uma criatura de fogo e rochas vulcânicas com fogo azul. Aquaman. Então do fogo para o trailer, ele voltou e assim acabou matando sua própria família. Batman. Com o pouco que foi demonstrado, já vejo que o garoto que foi apresentado sofreu maus tratos familiares e no caso encontrou um objeto, basicamente uma arma de poder imenso, e quando tentou retirar esse objeto do pulso, esse objeto acabou incentivando o transformando nessa criatura de fogo e rochas vulcânicas. Caçador de Marte. E eu vejo que com o ressentimento que ele teve da própria família, ele mesmo não entendendo que ele se tornou, logo depois foi até a família e os assassinou, e parece que isso não afetou indiretamente no caso. Quebrou a mente dele, mas também fez gostar da sensação de poder. Lanterna Verde. Eu sei que é outro universo e possivelmente eu também sei que no caso nesse universo não deve existir heróis, ou se existem muito menos sabem da existência desse relógio, porque isso me parece um relógio. Mas eu digo uma coisa, se esse garoto perdeu a cabeça completamente, ele vai arrumar problema com o governo e com certeza o governo não vai ter poder o suficiente para impedir esse garoto. Flash. E pelo visto também foi demonstrado outros séries que esse garoto pode se transformar e presumo são do mesmo nível de poder e o primeiro que foi demonstrado, mas deve ter habilidades completamente diferentes. Nesse momento a Mulher Maravilha e a Mulher Gavião notaram que o Superman estava calado, então perceberam que ele estava meio ressentido sobre o que esse garoto fez com a própria família. Black.
Bom, eu sei que todos ainda estão bem impactados pelo que acabaram de ver logo no início, mas eu tenho que explicar sobre a pessoa que estão vendo. No caso, o nome desse garoto se chama Benny Tennyson. Lanterna Verde, Serial Benny 10. Flash. O que foi ovo? Porque tá rindo do nome do garoto que se chama Benny Tennyson. O que tem de engraçado no nome do garoto? Lanterna Verde. Não é nada, é que o nome Tennyson é um trocadilho militar para 10 aí, por isso que eu achei graça, sinceramente. Mas eu não tenho nada contra o nome do garoto ou coisa do tipo. Desculpe a minha risada e pode continuar com a explicação. Black. Muito bem, bom, como dito antes, seu nome é Benny Tennyson. Ele nessa realidade tem 10 anos e, como dito antes, ele tem problemas com sua família, no caso este dessa realidade, por conta que essa realidade é uma linha alternativa da realidade principal. Então esse não é o Benny Tennyson original. Depois vai ser demonstrado em outro momento original se quiserem ver. Mas enfim, agora falando do objeto que foi parar no pulso do garoto, esse objeto se chama Omnitrix. Bom, vou explicar as funções básicas deste relógio. Diplomacia intergaláctica. Permitir que diversas espécies andassem nos sapatos umas das outras para promover o entendimento mútuo. Arca de Noé genética. Preservar o DNA de todas as espécies sencientes da galáxia em caso de extinção. Amostragem de DNA. Quando o usuário seleciona um alien, o Omnitrix injeta um flash de DNA no portador, transformando cada célula do seu corpo. Adaptação de saúde. O dispositivo sempre transforma o usuário na versão mais saudável e no auge físico daquela espécie, proporcional à idade do portador. Se o usuário estiver ferido, a transformação pode curar momentaneamente esses ferimentos na forma alienígena. Instinto e tradução. O relógio fornece ao usuário os instintos básicos de como usar os poderes do alien e serve como um tradutor universal automático. Modo ativo, estado padrão de seleção e transformação. Modo de recarga após o esgotamento da energia, geralmente 10 minutos. O relógio brilha em vermelho e impede novas transformações para proteger o DNA do usuário. Modo de captura. Quando o Omnitrix detecta um DNA não catalogado próximo, ele emite um raio amarelo para escanear e adicionar a nova espécie ao sistema. Autodestruição. Um protocolo de última instância para evitar que a tecnologia caia em mãos erradas, capaz de destruir sistemas solares inteiros dependendo da carga. Este é o santo graal do Omnitrix. Quando desbloqueado, ele remove todas as limitações. Sem tempo de recarga, o usuário pode ficar transformado indefinidamente. Mudança por voz ou pensamento. Não é necessário bater no relógio. Basta pensar no alien para mudar de forma instantaneamente. O Omnitrix é, essencialmente, uma simbiose entre biologia e microchips. Ele altera a massa e a estrutura molecular do portador em nanosegundos, mantendo a consciência do usuário intacta. Lanterna Verde. Nossa, esse dispositivo é impressionante, mas o que deixou mais assustado foi o modo de autodestruição. No caso, como foi dito, se ele no caso deixa carregar por um certo momento, ou no caso do suponho que seja um dia, esse dispositivo pode destruir o universo inteiro. Flash. Mas o que mais me surpreendeu foi a função de armazenamento de DNA. Como foi dito antes, esse dispositivo também serve como arca de Noé para a população de DNA. Uma espécie alienígena entrar em extinção. Se essa espécie tiver condenar dentro do Omnitrix, ela pode ser regulada pelo usuário que tiver com esse relógio. Superman. O que me deixou mais curioso foi no escaneamento de DNA. No caso, eu entrei em uma pergunta: se por acaso existisse um kryptoniano nesse relógio, já que foi me ensinado que ele coloca o kryptoniano no ápice da espécie. No caso, não dá força, não nos poderes, mas sim na biologia e também um sistema imunológico do corpo, na inteligência, no físico e entre outros. Isso seria impressionante ver um kryptoniano assim. Eu sei muito bem que no nosso universo minha raça está extinta, e se por acaso esse relógio existisse no nosso universo, o usuário poderia ter o meu DNA e possivelmente poderia repor minha espécie novamente. Isso seria por acaso possível de acontecer. Black.
Bom, tem muitos fatores para isso não ser possível, mas também tem muitos outros fatores. Se por acaso existisse uma forma de trazer o usuário original do relógio, no caso o Ben original, para ser o universo, possivelmente isso poderia acontecer, mas, primeiramente teriam que achar um planeta adequado além da Terra. É óbvio, para a população dos kryptonianos. E outra coisa que eu não ensinei, que o relógio ele pode corrigir um erro genético, no caso, se o DNA está morrendo por conta que tem uma doença, ou o Omnitrix ele pode corrigir esse erro genético com alguma semelhança que tenha no DNA dentro do próprio sistema do próprio relógio. Assim, o erro que está ocorrendo no código genético dos seres que estão na presença do Omnitrix, o próprio relógio pode corrigir esse erro. Devem estar se perguntando por que o Black não mencionou sobre o Ser de Fogo e os outros seres que apareceram de forma como silhueta no refrão da reação. Bom, o intuito é que, se houver um interesse de vocês em saber mais sobre esse universo, eu irei demonstrar o universo original, só que não neste momento, mas sim em outro. Então, somente nesta apresentação irá não falar sobre o Omnitrix e sobre o usuário, não sobre as espécies alienígenas que foram demonstradas. Bom, agora prestem atenção. De volta na reação, por conta que a apresentação irá continuar. De volta na reação. Você é o primeiro pensador que esse relógio criou, e a sua arma de Omnitrix chamou. Você não vai tirar aquilo que faz eu me sentir alguém, se não irá aceitar, então eu te mato também. Sua espécie para calcular o controle mestre, eu pude desbloquear. Agora minha vida é sempre tentar o meu relógio melhorar. Algumas semanas, uma nave no céu, como se atreve a interromper a minha paz. Azimuth me contou que você é um tal de Vilgax. Eu posso usar todos os aliens do meu Omnitrix, você não tem chance de me derrotar. Antes de morrer, saiba com quem está lutando. O grande conquistador perdeu para uma criança de 10 anos. Conquistador de mundos, o universo agora é meu. Deixando o relógio em minhas mãos foi o pior erro que cometeu. Esse não sou eu. Parece comigo esse infeliz. O que aconteceu? Como você tem o Omnitrix? Já fazem 5 anos que eu encontrei, existe só um deles e disso eu sei. Sincronizado comigo, então seu nome é Albedo. Assistente do grande pensador, você quer vingança? Seu relógio descarregou, não tem mais esperança. Seu Omnitrix é melhor que o meu, eu quero ele então. Pra remover do seu pulso, é só arrancar a sua mão. Se a sociedade não quer te aceitar, se você não consegue se igualar, do céu eu virá vir para te ajudar. Então podem se ajoelhar, meus pés serão meus fiéis. Eu consigo ser bem mais do que a escuridão consumiu o meu coração. Vamos matar aquele Ben que não tem o Omnitrix. Garoto, nem tem por que insistir, você não é páreo pra mim. Meu cabelo escureceu, assim como o meu coração. É como se olhar no espelho com uma intenção, a sua destruição. Caçador de Marte. Então este é o criador do Omnitrix. Realmente parece ser de uma espécie bastante inteligente, e pelo visto está tentando tirar o relógio deste garoto. Aquaman. Esse garoto não tem o menor respeito sobre essa criação. No caso, como foi dito anteriormente, para o Black, o Omnitrix não é uma arma, é um objeto para selar a paz e o entendimento sobre espécies. Mas esse garoto trata esse relógio como uma arma. Para mim isso é um absurdo. Lanterna Verde. Parece que realmente o criador tentou tirar o relógio dele, mas o garoto não gostou do que viu, então se transformou novamente e eliminou o criador do relógio. Batman.
O garoto parece que foi bastante inteligente e no caso assumiu a forma da espécie do criador do relógio e pode calcular vários códigos em sequência para assim liberar o controle mestre. Flash. Passaram-se semanas e esse garoto não fez nada de errado até então, mas parece que a paz dele foi interrompida por conta que um ser havia chegado na Terra para reivindicar o Omnitrix. E pelo visto o garoto não gostou muito da interrupção de sua própria paz. E parece que antes de morrer ou preso ontem foi antes do enfrentamento contra o Criador deve ter mencionado o nome deste ser que se chama Vilgax. Superman. Agora temos um pulo de 5 anos e pelo visto o relógio ele mudou, mas parece que agora ele está se enfrentando contra si mesmo. Presumo que deve ser uma cópia dele ou deve ser alguém disfarçado dele para poder detê-lo definitivamente, e parece que era assistente do criador do Omnitrix este ser. Quando todos viram o que o Benny malvado fez com o albedo dele, todos ficaram chocados por ver como que o Benny obteve o Omnitrix definitivo. Mulher Gavião. Agora voltamos a ver o Ben do início, no caso, o que tem um moletom branco com verde. Presumo que ou ele seja original, ou ele seja também uma variante de realidade alternativa. Mulher Maravilha. Como foi mencionado, eles querem matá-lo, e literalmente esse cimento é o Ben que não tem Omnitrix. Presumo que ele nunca encontrou o Omnitrix, e pelo jeito que ele está assustado, ele nem sabia da existência de suas variantes alternativas. Zelar, sinceramente estou irritada com isso tudo graças ao meu irmão o Dog, ou de presenciar bastante coisa sobre esse universo, que eu não vou literalmente comentar aqui com vocês, para não espalharem nada para você. Mas voltando ao assunto, não gosto do que foi descrito sobre essa variante. Makima. E também logo depois disso tudo ter acabado, não demonstra tanta coisa sobre o que aconteceu depois que tudo na realidade daquele Ben tem relógio, o que aconteceu na realidade com ele e com os outros bens que foram mandados de volta para suas realidades. É uma confusão danada por conta que eu estava curiosa para saber o que aconteceu com todos. Nifty. Boa, heróis, como a apresentação já chegou a seu final, então todos menos o Superman e o Wilson. O Tsu que podem ficar porque eu literalmente já vou entregar os equipamentos para começar a limpeza das janelas do castelo e também do buraco que causaram no corredor. Mas entretanto, quando todos puderam retornar para suas habitações, podes notar em outro lugar agora do castelo onde se encontrava uma floresta, e nela estava no centro, uma mulher muito esbelta com cabelos corvinho e olhos verdes, observando o que uma planta do castelo estava fazendo entre suas plantas. Era venenosa. Então, minha pequena filha, este lugar onde você vive literalmente é protegido por um ser chamado Doc, que parece que você e suas irmãs os respeitam bastante. Agora estou curiosa para saber sobre ele e suas intenções com a natureza. Bom, meus queridos espectadores, espero que vocês tenham gostado desse capítulo extra. Se gostou, né, então já sabe, eu vejo vocês no primeiro capítulo de Universo DC. Bem, meus queridos espectadores, gostaria de comentar sobre a pessoa que pediu para, no caso, eu trazer o vídeo do Ben 10 aqui para o canal. No caso, o nome da pessoa se chama Dark Satoru. Bom, foi ele que pediu para trazer a reação do rap do bem malvado, e também ele também pediu para, no caso, trazer o Universo DC. Então esta fanfic no caso do Universo DC só tá acontecendo por conta que foi ele que pediu para trazer também. Bom, meus queridos espectadores, era isso que eu queria comentar com vocês. Bom, do mais é isso, eu vejo vocês na próxima reação, no caso no primeiro capítulo deste Universo DC, e até a próxima. Seu anfitrião se despede de todos vocês. Fim do capítulo extra de hoje. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.